Eu só quero, mais uma vez, também agradecer a participação de vocês, né? E também fazer votos de que a gente consiga, né, a partir desse seminário, ter uma perspectiva de atuação, né, um pouco mais propositiva, né, ao longo do ano, com tantos desafios. A ideia dessa mesa, em particular, né, que reunisse bolsistas, residentes, né, a gente também pensou em chamar também supervisores e preceptores, mas também fica muita gente, né, quer dizer, esse formato é um pouco limitador. Mas, sobretudo com vocês, bolsistas, né, do RP e do PIBID, porque, primeiro que esse programa é para vocês, né, vocês são os principais beneficiários desse programa, né, além dos estudantes de ensino médio, né, e dos professores que são os nossos agentes também, né, e atuantes na escola básica, né. No entanto, é evidente que a formação principal, né, recai sobre o graduando, porque ele vai ficar, né, cerca de 2 anos, um ano e meio agora, né, com uma bolsa, né, ou seja, tendo uma atividade regular, sistemática, e essas continuidade anterior e as descontinuidades presentes têm impactado sobremaneira o nosso trabalho, né? Então, a ideia dessa mesa é que vocês relatassem um pouco essas experiências, né, e também projeções para o futuro, tanto do programa quanto o futuro, né, particular de cada um, socioprofissional, né. A gente pode começar aqui com o Cauã, né, Marjorie, Mariana, um pouco pela entrada de cada um aqui na tela. Então, acho que eu posso passar a palavra, então, para o Cauã, para ele iniciar essa conversa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O meu nome é Cauã, eu sou aluno do curso de Filosofia da UEM. Estou no primeiro ano, terminando o primeiro ano, comecei ano passado, com a pandemia, infelizmente, não tive uma oportunidade de ter uma experiência assim em campo, mas estamos aqui pela internet, fazendo o que a gente pode. E primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder expor minha fala aqui nessa apresentação de hoje. Eu considero muito importante esse movimento que a gente está fazendo. Por conta de tudo que vem acontecendo, a gente precisa agir e não podemos ficar parados. E essa é uma das medidas que a gente pode estar tomando nesse momento de pandemia. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que mudou, né, com essa medida do governador, que foi a redução da carga horária da disciplina de Sociologia e Filosofia e Artes no ensino médio, de 2 aulas semanais para 1 aula, que já antes era pouco, agora ficou um pouquinho pior, mas a gente está aqui para tentar mudar isso. Eu vou falar um pouco também sobre qual o efeito dessa mudança na nossa sociedade. Primeiro, é uma deficiência na formação do brasileiro, porque como a filosofia reforça o pensamento consciente, a sociologia tem a base para a gente analisar a nossa sociedade, e a arte reforça a cultura do nosso país, que é uma cultura muito grande, muito rica. Todo esse déficit, essa redução da carga horária vai afetar muito a nossa educação. E também, uma das coisas que vem acontecendo na nossa sociedade são as fake news, que são as notícias falsas que ocorrem aí pela nossa sociedade, né? E essa redução da carga horária vai afetar bastante essa questão, por conta de o cidadão, ele normalmente, o cidadão comum, ele não tem tanto esse pé assim na filosofia, na sociologia, nessas outras disciplinas, porque elas sempre foram vistas assim no senso comum, né, como sendo secundárias, mas elas são muito importantes tanto quanto as outras, porque nenhuma disciplina, na verdade, trabalha sozinha, né? O português tem base para uma outra disciplina, a matemática tem base na filosofia também, que fala de matemática. Então, assim, tudo se entrelaça, né? E com a redução dessas disciplinas que foram reduzidas, vai afetar também o entendimento das outras, porque fica algo faltando, né? E também a gente percebe uma elitização do ensino como um todo. Por quê? Porque os filhos das pessoas poderosas, dos ricos, eles têm uma condição de buscar o saber em outras esferas que não a pública, mesmo a pública sendo de bastante qualidade, né? Com essa medida vai diminuindo a qualidade e as escolas particulares têm uma autonomia maior para decidir o que elas vão ofertar, né?
E também isso gera uma desigualdade social, que o filho das pessoas pobres, elas não têm essa condição de poder buscar essas informações em outros meios, muitas vezes não tem a condição de estudar propriamente, porque precisa trabalhar cedo, essas coisas. Então, essa medida, ela afeta a nossa sociedade em diversos âmbitos, não só na educação, a nossa sociedade como um todo. Também agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação no ensino médio. Teve alguns pontos fracos, como eu falei, a questão de terem apenas 2 aulas semanais de filosofia, faz com que a gente não consiga ter uma visão mais abrangente sobre qual a funcionalidade dessa disciplina na nossa sociedade, que ela é abordada muito resumidamente. Normalmente a gente vê mais sobre os mitos e a Grécia Antiga, as outras sociedades, e acaba fugindo um pouco da questão contemporânea, não por falta dos professores não conseguirem, não terem capacidade, mas sim não ter a disponibilidade de trabalho para conseguir trabalhar essas disciplinas, porque na filosofia, puxando a sardinha aqui mais para o meu lado, né? Aí, assim, você não consegue ler um livro, ler um texto superficialmente e conseguir entender ele. Então, eu diria que para poder trabalhar o ideal da filosofia, teria que se igualizar com o português, com a matemática, eu digo em questão de tempo de trabalho, né? Não só da filosofia, tanto a sociologia também, e a arte que também é uma das principais, todas são importantes, né? Todas são principais, mas a arte ela consegue envolver também a história, consegue envolver a sociologia na arte, consegue envolver a filosofia, consegue envolver o português. Então, voltando à minha fala anterior, todas as disciplinas elas se convergem num ponto em comum, que é a formação do ser humano. E essa redução, ela acontece também de uma forma arbitrária que não condiz com a nossa sociedade, que é uma sociedade que conversa, que dialoga para tomar as medidas, né? E agora eu vou passar sobre o que eu aprendi na universidade, né? Que é para fechar essa minha fala, que foi justamente na universidade, na UEM, que eu consegui ter uma visão mais ampla sobre a filosofia, justamente por ter um campo, um local onde a gente pudesse trabalhar sem preocupação de qual que vai ser a próxima aula, se vai ser português, se vai ser sociologia, ter um foco maior, né? Eu, como estudante de filosofia, só agora consigo ter essa perspectiva, né? Mesmo antes de escolher o curso, eu não tinha muito uma perspectiva. Eu ficava pensando, nossa, o que será que eu vou estudar? Será que eu vou estudar isso ou aquilo? Geralmente na matemática, ou no português, ou nas outras disciplinas que a gente já tem um contato maior, a gente já sabe meio que vai fazer quando escolhe o curso, né? E eu tive esse problema, mas me surpreendi porque era muito além do que eu esperava e eu estou gostando muito, sou muito grato por essa oportunidade, que é a escola pública. Sem ela, eu simplesmente não estaria estudando, eu não faria um colégio particular. Então, é uma coisa que essa mudança, ela também interfere na universidade, porque sem pessoas, a universidade não vai funcionar. E para as pessoas se interessarem pela filosofia, pela sociologia, pela arte, pelas disciplinas, elas precisam ter esse contato maior desde cedo. Eu defendo até que desde o ensino fundamental eu poderia aplicar uma coisa básica ali de sociologia, de filosofia, porque se a gente for ver as condições que são necessárias para voto no nosso país, se eu tenho 16 anos, já posso votar. Então, mas como que eu vou votar? Eu posso votar, mas não tenho a condição, não tenho um entendimento do cenário político, não tenho entendimento. Mesma coisa que você dá um carro para alguém que não tem a carteira, ela não vai entender. Então, tipo assim, essa mudança causa todos esses problemas. E agora eu vou passar para os desafios que eu vejo como futuro professor, como estudante, já como estagiário do PIBID, né? Os professores já comentam sobre essas dificuldades hoje, e acredito que futuramente, se isso não mudar, elas podem serem pior. Que, por exemplo, a questão de articular entre as turmas, porque por conta de ter apenas uma aula semanal, o professor ele é responsável por muito mais turmas que antigamente. Isso torna o ensino muito mais geral, que é uma coisa que não é legal. O ensino precisa ser mais individual, porque cada aluno tem a sua particularidade, cada turma tem a sua particularidade. O professor fica muito estressado com isso. E isso também implica num déficit
déficit de conteúdo que o professor vai aplicar. Eu espero que a gente possa mudar essa situação. Hoje está sendo mais um momento da nossa tentativa de melhorar o ensino brasileiro. Mas por hoje é isso mesmo. Eu quero agradecer pela oportunidade. Essa foi a minha fala de hoje. Muito obrigado. Oi, boa tarde de novo. Bom, vou tentar fazer aquela audiodescrição, né, que foi recomendada, acho que é importante. Então, eu sou a Marjorie, sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, então um pouquinho curto o cabelo, estou falando aqui do escritório da minha casa. Eu sou bolsista do PIBID, né, eu comecei o programa em outubro do ano passado, então eu não tive oportunidade ainda de ter contato, né, com os estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, e a gente está fazendo as atividades por vias remotas, né. Eu fiquei um pouco desanimada, assim, né, de fazer, assim, de forma remota, mas é o que tem para hoje, né, então, nesse sentido, assim, a gente decidiu, na área de artes, fazer uma análise do livro didático, porque como a gente não está tendo contato com os estudantes, né, a gente pensou que seria uma forma, assim, de ter um primeiro contato com a escola. Então, eu não tenho como comparar, assim, né, como está sendo agora e como foi a experiência mais direta. Então, nesse sentido, assim, eu acho que não tenho muito o que falar da minha experiência, além disso que eu já falei, né. Então, vou falar um pouco da minha escolha, né, pelo programa do PIBID, que eu já tinha decidido, assim, que eu queria ser professora, né, acho que é uma área importante, assim, e eu não queria ter contato com a escola só no estágio supervisionado, né. Então, acho que o PIBID, ele dá essa oportunidade para a gente conviver já na escola, né, desde o segundo ano da graduação. Infelizmente, né, a pandemia tirou um pouco isso da gente, mas eu espero que até o ano que vem a gente consiga aí ter um contato. Então, nesse sentido, assim, eu acho que o programa do PIBID é muito importante, né, para quem já tem isso na cabeça de ser professor. No meu curso, assim, principalmente em artes, tem muita gente que entra no curso e não sabe que é licenciatura e que vai se formar professor, né, que é ou ir para as áreas das artes mesmo, ficar ali só como artista, mas para mim, como eu vejo, assim, que o mercado de trabalho para as artes, se você já não tem uma inserção, ou se você não tem condições, né, que é o meu caso, né, não tenho condições de ter um ateliê e de ficar me bancando para ser só artista. Então, para mim, a minha visão, assim, seria que ser professora seria a melhor escolha, né. Embora, né, a gente vem sofrendo vários ataques, eu tenho consciência, assim, que as ciências humanas, elas sofrem ataque não a partir, né, desse ano só, mas desde muito tempo, né, a gente vê que as ciências sociais, elas são sempre colocadas, assim, como algo menos importante, né, principalmente pelo governo, assim, porque eu acho que é uma ciência crítica, né, então a gente acaba ficando um pouco de lado para não ter, né, essa formação mais crítica e não ficar também, né, indo contra o governo. Para mim, eu particularmente escolhi as ciências humanas justamente por isso, assim, uma questão mais política mesmo. E né, sobre a questão do trabalho, assim, eu acho que a gente está num cenário, assim, um pouco complicado, mas eu acredito que a gente se mobilizando, né, a gente fazendo essas conversas coletivas, é a forma que a gente tem para tentar barrar um pouco, né, essas situações. Eu também entendo que isso não é só uma coisa que está acontecendo na área da docência, né, a precarização do trabalho, ela está em todas as áreas, assim, tá difícil para todo mundo, mas eu acho que, enquanto formação humana, né, a gente tem que pensar nessas questões também de toda a sociedade, assim, que não é à toa que a gente é as ciências humanas, né, e eu acho que nesse sentido, assim, a arte tem muito a contribuir, né, para a nossa formação enquanto seres humanos autônomos e críticos, né, e eu também penso, assim, depois que eu me formar, não ficar só na escola pública, né, estadual, mas fazer também projetos sociais, que eu acho que é bem importante, assim, e eu penso também na questão da gente lutar por concursos públicos, né, porque a gente vê que, assim, tem muitos concursos, mas para professor não se efetivar, né, que eu acho isso uma coisa muito ruim, a gente não ter essa estabilidade, ficar sempre pensando se vai ter emprego ou não, isso, de uma certa forma, adoece a gente psicologicamente, né, eu acho que é importante a gente ter esse horizonte, assim, da luta, né, porque também eu penso que não dá pra gente ficar só lamentando que, tá tudo ruim, e
acho que o Brasil, assim, tem essa tradição de não ter muito investimento na educação, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir. E também, o ano passado, né, eu fiquei sabendo que o CNPq não teve bolsas, né, para as áreas das ciências humanas. Então, o ataque não é só no nível do ensino, mas também no nível da pesquisa, né, então, é uma coisa que faz bastante falta, né, se você não é rico, assim, não tem como você pesquisar sem uma bolsa. Da mesma forma que nem não tem como a gente ser artista sem ter uma condição financeira também, né? Isso vale, eu acho, para todas as áreas. Então, o meu pensamento, assim, é um pouco mais direcionado nessa questão da mobilização, que eu acho que, por isso, né, é muito importante isso que a gente está fazendo hoje, né, de se encontrar, de conversar, colocar aí os nossos horizontes, e tentar chegar numa mobilização um pouco mais ampla, né, eu sei que é difícil, né, a gente está agora nesse contexto pandêmico, né, mas eu acho que já dá para a gente ir se articulando. De uma certa forma, eu acho que a gente conseguiu se encontrar, né? Por exemplo, tem pessoas de vários lugares do estado e a gente está aqui conversando, então tem uma parte positiva aí, né? Sem querer fazer uma romantização aí da situação, mas eu acho que é isso, né? A gente não pode desanimar, como a Zuleika falou, eu acho que é uma questão da gente entender a realidade e tentar, né, se contrapor nessa disputa aí que está acontecendo. Uma coisa também que me preocupa bastante é a questão da carga horária, da gente ter que dar muitas aulas, né, e a questão de transporte e tudo mais, e o que o professor Daniel falou também, eu acho muito importante, né, da gente pensar, a gente ter 800 alunos, né, imagina, corrigir prova, preparar a aula para todo mundo, é uma coisa, assim, que vai pesar bastante, então, eu acho que nesse sentido, assim, só a nossa organização mesmo é que vai mudar um pouco esse horizonte, né, o que eu acho que a gente não pode fazer é se conformar, né, eu acho que, enquanto professor, assim, a gente já tem essa atitude um pouco mais prática, né? Então acho que a gente tem que pensar nisso, assim. Não sei se eu tenho muita coisa para falar, eu tô um pouquinho nervosa, então acho que eu falei um pouco rápido demais, mas depois acho que a gente pode conversar nas perguntas. Não sei se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Só queria agradecer novamente pelo convite, e é isso. Obrigada. Obrigada, Mari. Liz, agora você pode apresentar seu pai, por favor. Oi, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a realização desse evento. Todo mundo que está aqui hoje sabe a suma importância que ele existe, porque nós existimos e é por isso que esse evento está acontecendo. Acho que a gente acredita em uma coisa que é maior, que são realmente essas disciplinas, as ciências humanas e as artes. Eu sou a Vanise, eu sou do RP de Filosofia da UEM. Fazendo uma audiodescrição, eu sou mulher, tenho 20 anos, sou branca, tenho cabelos castanhos longos e olhos castanhos também. Bom, eu queria admitir que eu estou um pouco nervosa desde que disseram que ia haver esse evento e eu me propus a estar participando, para estar relatando um pouco da minha experiência. Eu sou uma pessoa que pensa muitas coisas de forma fragmentada, então, durante esses últimos 3, 4 dias, eu ia pensando em algumas coisas que faziam sentido para mim e tentar explicar qual é a pertinência de continuarmos existindo na grade curricular e por que não podem reduzir o nosso espaço. O nosso espaço na vida dos estudantes é realmente muito, muito grande. Assim como Schopenhauer fala que a sua filosofia é como a cidade de Tebas, que possui várias portas, que seja qual caminho a pessoa dentro vai conduzir ao centro, eu acredito fielmente que a filosofia, a sociologia e as artes são semelhantes à cidade de Tebas. Todas essas áreas conduzem realmente à reflexão humana. E é por isso que a nossa pertinência é tão gigantesca. Dizendo um pouco assim da parte pessoal, uma parte mais sentimental, digamos assim, eu não posso mentir que eu já pensei em desistir de fazer filosofia. Eu acho que todo mundo aqui já teve em alguma parte da sua vida, já desistiu, já pensou em desistir do que faz. Mas quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu penso que a educação salva as pessoas, como o Paulo Freire dizia, né? A educação, ela não transforma o mundo. A educação, ela muda as pessoas e são as pessoas que transformam o mundo. E eu acredito realmente nisso. Então, eu acho que se a educação consegue transformar pelo menos 1/10 da vida de um aluno,
isso já é o bastante. E se o conhecimento ele não transforma a realidade de alguém, não é um conhecimento, é um mero acúmulo de informação, digamos assim. Eu gosto bastante de rap, é um estilo musical que eu me identifico bastante. E tem uma frase de um rapper que chama Felipe Ret, que ele fala que ele escolheu viver por algo que vale a pena morrer. Então eu queria fazer esse questionamento para todo mundo que está aqui hoje. Nós escolhemos realmente viver por algo que vale a pena nós morrermos? Tem um pouco a ver com a fala da professora Zuleika, que eu achei bem interessante, que ela falou, a gente recebe tanto ataque diariamente, nossas áreas recebem tantas tentativas de nos calar, e mesmo assim a gente está aqui hoje. É muito incrível isso. Então, quando o Felipe Ret fala que ele escolheu viver por algo que vale a pena ele morrer, eu enxergo nós nisso. Nós estamos aqui hoje, esse evento está acontecendo aqui hoje, porque cada um de nós fez uma escolha, e a gente acredita tanto nela, que mesmo que tentem nos atacar, que tentem colocar panos quentes, nós estamos aqui. E isso é a coisa mais incrível que eu enxergo assim nas ciências humanas e nas artes. É o poder da expressão, é o poder da fala. E nós queremos que nossos alunos tenhamos isso. Eu digo nossos alunos, eu sou muito nova, mas eu já sou ex-pibidiana e atual residente, mas eu já tive os alunos que eu pude chamar de meus. E não teve sensação melhor que isso. E tentar provar para eles que existe uma emancipação que vai além da financeira, mas uma emancipação do campo de vista do pensamento, que é uma coisa que é inerente a nós, né, que é o logos, que é o discurso, é muito incrível a gente poder provar para eles que a emancipação é muito mais além do que o cacife pode proporcionar, mas sim o que a nossa opinião, o que o nosso senso crítico pode nos tornar e aonde ele pode nos levar. Em uma das minhas experiências do PIBID, a minha primeira, que foi em Maringá, eu estava bem nervosa, nós íamos falar sobre apologia de Sócrates, estava eu e mais 2 companheiros, e daí eu queria traçar um pressuposto entre a injustiça que Sócrates sofreu, né, mediante a sua condenação, e uma entrevista do rapper Mano Brown falando sobre o racismo. E daí eu fiz uma comparação entre Sócrates e o Mano Brown nessa entrevista com uma mãe. Então eu falei assim, nossa, mas eu quero traçar esse pressuposto. Eu quero mostrar que tem uma linha tênue entre um filósofo de antes de Cristo e um rapper paulistano que está Vivinho da Silva. Eu acho que é sobre isso. A gente precisa deixar a erudição dentro da academia. É o certo. A gente tem que mostrar para os alunos que as ciências humanas, as artes, estão mais presentes na vida deles do que eles imaginam. Eu acho que a gente tem um poder muito grande nisso, não desvalorizando as outras áreas, matemática, português, nada disso, mas nós temos um potencial que as outras matérias podem não ter, sabe? Nós temos um poder, tipo, de mostrar para eles que eles são capazes de coisas que eles não imaginavam. Acho que dentro da sala de aula, como a professora Zuleika falou, que eu achei bem massa também, e sobre dar voz aos alunos. Os alunos não têm consciência do poder que eles têm, eles não têm ciência da dádiva que é o logos, que é o discurso, que é o debate. Isso devia estar presente em todos os espaços possíveis. E às vezes os alunos desconhecem isso. É muito triste chegar numa sala de aula, a gente vê alunos que são acanhados em falar, em dar a sua opinião, em querer debater. A gente vê que às vezes eles se sentem oprimidos, às vezes eles nunca tiveram alguém que tentaram suscitar isso neles, que mostraram, não, você pode produzir conhecimento, você pode produzir arte, você pode pensar por si só, você não precisa se encaixar os moldes que qualquer instituição possa te colocar. Eu acho que as ciências humanas das artes é isso, é pensar fora da caixa. Então essa experiência do PIBID me marcou bastante, eu acho que o meu intuito funcionou, que é fazer uma relação com a realidade deles e trazer à tona na sala de aula. Eu acho que nós temos um potencial gigantesco realmente, e mostrar que conhecimento não é aquela coisa horizontal e passiva, né, nós professores e eles alunos, mas mostrar que autoconhecimento também é muito importante. Nós vemos hoje alunos que não se conhecem, não sabem do que são capazes, acham que não tem nenhum mecanismo, não tem nenhum poder, mas na verdade eles são capazes de absolutamente tudo. Se nós nos mostramos capazes para eles, então eles vão, acho que tem essa correlação, principalmente no PIBID, no residência, por sermos assim tão novos, quando a gente entra na sala de aula, fala um pouco de nós, eles começam a nos conhecer, é uma coisa muito louca, porque eles se identificam com a gente,
Eles pensam, pô, se ele ela tá lá, se ele ela tá numa faculdade, tá fazendo, sei lá, licenciatura, qualquer que seja a área, eu também sou capaz. Eu acho que nós temos que pensar um pouco, tipo, como era quando eu estava no lugar deles, e com certeza continuar estimulando, deixar a erudição dentro da academia, com certeza, e mostrar que trazer a realidade à tona dentro da sala de aula é a parte mais incrível. E só para fechar, que eu acho que está acabando o tempo já, no meu primeiro ano eu li um livro que acho que muitos aqui conhecem, que é do Adams, que é Admirável Mundo Novo, e esse livro me deixa fascinada, já faz 3 anos que eu li, e isso continua. Acho que vocês conhecem o personagem John, né, do livro, que é o Selvagem. Quando eu fiz um trabalho sobre ele, eu chamei ele de subversivo. E eu acho que hoje muitos denotam a gente dessa forma. Nós somos subversivos. Mas por quê? Nós vamos contra o que o sistema quer colocar a goela abaixo. Eles querem impedir que nós tenhamos senso crítico, eles querem impedir que nós tenhamos formas de expressão, eles querem impedir realmente que a gente possa pensar fora da caixa, que a gente possa relutar contra normas que eles querem infringir, como essa, de reduzir nós a metade. Metade é muito, porque nós somos capazes, entende? Nós precisávamos de ter, sei lá, várias aulas, todo mundo precisava de ter sociologia, filosofia e artes na vida. E ainda assim eles querem pôr nós abaixo. Então eu vejo o John como um personagem incrível nesse livro. Quem não conhece, eu acho que deveria ler. Ele realmente luta contra o mundo novo, né? Que esse mundo todo condicionado, com uma forma de governo que quer controlar o que chega e que não chega na população, porque é isso que eles querem. Não sei se vocês lembram, existe um método, né, no livro que chama hipnopedia, alguma coisa assim. E daí eles fazem uma associação negativa de livros, de arte, de flores às crianças. Então, tipo assim, quando as crianças tiverem contato com isso, para elas abominarem. E é mais ou menos isso que o governo tenta fazer com nós, é tentar realmente nos afastar do que é, na verdade, o poder, a nossa maior arma, que é o pensamento, que é realmente esse senso crítico. Eu acho que eu fui clara, espero ter sido, falei muito rápido, mas é isso, essa é a minha fala e obrigada pela atenção. Obrigada, Vanise. Agora sou eu para falar, não sei se estão me escutando aqui. Bom, enfim. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Mariana. Vou fazer uma breve audiodescrição aqui minha. Eu sou uma mulher, tenho cabelos rosa, sobrancelha descolorida. Eu tô agora aqui no meu quarto, um pouco nervosa no momento. Eu tô numa parede de fundo cinza. E bem, eu tenho 21 anos, eu sou graduanda do curso de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos a fala de todos, e acredito que o intercâmbio de conhecimento proporcionado por esse tipo de evento são de grande importância para a nossa resistência. Eu acho que a palavra que devemos trazer com mais força é resistir, porque é assim que devemos seguir, resistindo, não é mesmo? Sem mais delongas, hoje estarei realizando um breve relato sobre minha atuação como ex-PIBidiana e as ações realizadas pelo meu grupo. Se alguém puder controlar meu horário, eu vou ficar bem feliz. O PIBID e a residência pedagógica, impactam a vida de toda a comunidade ali presente. Logo, é importante ressaltar que cada colégio possui uma demanda diferenciada. Não adianta nós aplicarmos o mesmo plano de atividade do colégio X para o colégio Y, porque não vai dar certo, a não ser que ambos tenham a mesma problemática. E foi isso que eu vi passando dois colégios do PIBID. O meu primeiro ano de PIBID coincidiu com o meu ano de caloura. Eu tinha 18, 17 anos, não me lembro direito. Então, eu tinha a mesma idade que os estudantes ali presentes. E foi num colégio lá do Bairro Alto, para quem não é de Curitiba, é um bairro meio afastado aqui do centro.
e eu era orientada pelo professor Nelson Rosário. A intervenção que o grupo resolveu fazer foi uma intervenção em formato de oficina, com a música do Emicida. A música fala sobre questões raciais, que na época era uma necessidade a ser falado dentro do colégio. A oficina em si gerou muita discussão entre os alunos, e os alunos ficaram muito inquietos. Eu não sei se o pessoal que estava no grupo na época vai se lembrar, mas gerou muito... Não sei, partes positivas e partes negativas na discussão, como sempre, né? Aí passou a reformulação do PIBID em 2018, a reformulação do PIBID, e eu acabei indo para outro colégio, em outro bairro, mas próximo do centro ele tinha uma... Ele era melhorzinho, né, vamos assim dizer. E meu orientador aí, ele foi o Alexandre Trindade. E continuou sendo, né? Nesse colégio, o meu grupo realizou as intervenções que vimos como demandas necessárias. E aqui eu gostaria de citar o nome das integrantes que fizeram a parte comigo, que foi a Letícia Zanial e a Carol Rocha, que acho que estaria presente aqui, né? E assim, porque elas acabaram a licenciatura em frente, eu acho que isso está mostrando muito que é uma invasão da licenciatura, mas seguimos firmes alguns, né? Bom, a primeira intervenção dentro desse colégio foi durante o período eleitoral de 2018. Eu vou desligar a câmera, gente. Deve ver se funciona melhor pro áudio. Mas... Melhorou? Melhorou, pode ir. Não sei. Veja. Pode falar, agora tá 100%, acho que a câmera tá atrapalhando, pode continuar falando. Beleza. Então, a minha primeira intervenção realizada foi durante o período eleitoral de 2018, em que o atual presidente liderava a corrida eleitoral, né? Sabendo disso, criamos uma espécie de aula quiz, em que a aula consistia em análise do plano de governo e o qual se encaixava com a demanda que estávamos solicitando. A gente pegou os cinco principais presidenciáveis que estavam na frente, que era o Boulos, o Haddad, o Bolsonaro, o Amoedo e o Ciro Gomes. E eles também representam os espectros políticos também, né? E a gente mostrava os planos de governo sem mostrar de quem que era o plano de governo para os estudantes. E a gente colocava algo, tipo, educação, e pedia para eles falarem sobre qual que era o melhor plano sobre educação. E aí eles tinham que escolher qual que era o melhor, e depois a gente revelava qual era o presidenciável que tinha aquele plano. Novamente, gerou muita discussão entre os estudantes, e existia uma certa mudança de opinião sobre o presidenciável que eles estavam querendo que fosse, né? Porque eles viram que o plano daquele não era tão bom assim. E eu acho que já finalizando, eu acabei falando muito rápido, desculpa, gente. Mas já finalizando, a segunda intervenção, que na minha opinião, eu acho que foi a mais impactante. A segunda intervenção que eu considero mais impactante, assim, foi sobre questões de gênero. E foi por demanda do supervisor que a gente trabalhou isso, e também por uma questão que tinha dentro do colégio, que, enfim, era uma necessidade a ser falada. E nessa aula, sim, vale uma autocrítica nossa, do nosso grupo, que a gente fez, que foi muito conteúdo, muito conceito trabalhado de uma vez só, que foi desigualdade de gênero, violência de gênero e entre outras questões de gênero. E, bom, eu acho que a gente acabou judiando um pouco dos estudantes nesse dia, assim, mas pelo que eles falaram para a gente, eles absorveram. Tanto que no final da aula, infelizmente, a gente recebeu uma denúncia de uma das estudantes que ela estava
sofrendo abuso por parte de um dos familiares. E isso mostra cada vez mais que qual que é importante. Usando aqui uma frase que a professora Zuleika falou, né? Foi por que é especial o que vocês fazem? Para isso, simplesmente para isso. Porque quem não vai trabalhar questões de gênero assim? Senão a gente. E assim, e se não for para resistir pela gente, vamos resistir por eles, não é mesmo? E eu acho que essa questão, assim, da parte dessa denúncia que a gente acabou tendo, ela foi como lidar com uma denúncia sendo uma jovem estudante ainda. E eu acho que eu faço um convite a todos aqui, na verdade, que é propor fazer, para quem já enfrentou, os professores aqui presentes nessa live, os professores que já enfrentaram esse tipo de denúncia aqui, e fazer uma cartilha compartilhada de como agir quando você tem recebe esse tipo de notícia. Então, eu convido a todos aqui, quem puder, depois eu passo meu contato e para a gente fazer uma cartilha. Porque eu acho que a pessoa que recebe é a primeira pessoa que vai, né, passar por isso. E acho que é isso, gente. É isso aí, obrigado, Mari. A contribuição de vocês é sempre muito importante, né? Esse trabalho que vocês fizeram no PIBID eu lembro, né? Quando vocês estavam fazendo, foi bem interessante. Agradecer a todo mundo que falou aqui, né? A Marja, a Vanessa, a Crislane, a Cauã, a Letícia, né? Por participar e dividirem essas experiências, né? Eu também, né? Assim como a Mari, sou graduando, quase terminando o curso de Ciências Sociais, agora participei do PIBID, participei da Excelência Pedagógica, né? Eu também já sou professor de História. Eu já tive também essa experiência que a Mari falou, de fazer oficinas, que me surpreendeu bastante. Quando nós estávamos fazendo uma oficina no colégio que eu estava sobre violência, né, nós estávamos preocupados em passar certas imagens, certos temas para os alunos, para não ser demais, né? Mas aí a professora, que a minha orientadora falou para mim, né, contou para mim uma coisa que ela sabia, que era a frase assim, que não há nada mais violento do que a própria realidade. Né? Então, assim como a Mari falou, acho que é o nosso dever como educadores, como professores, principalmente de ciências humanas, de lidar com esses temas que não são lidados de outra forma, que não são trazidos à tona de outra forma. Né? Então, essa sugestão, por exemplo, da Mariana de fazer uma cartilha, né, de como lidar com essas situações quando aparecem nas salas de aulas, principalmente para nós, das ciências humanas, que lidamos de mais de perto com esses assuntos mais delicados, é essencial para nossa formação como professores e como educadores. Então eu vou passar a fala, eu acho, para o Alexandre de novo, né, para a gente poder passar para os debates, se houver algumas perguntas no chat, as pessoas, nossos espectadores, e daí eu prosseguir mais para frente para a finalização do nosso evento. Então, Alexandre, estou passando a palavra para você agora. Obrigado, Thiago. Bom, quero super agradecer, né, todos vocês. Eu entendo um pouco o nervosismo, eu também fico um pouco nervoso nessa plataforma em particular, porque a gente sabe que está fazendo uma coisa ao vivo para muita gente, né? Então, acho que isso acaba impactando, né? Eu fico muito mais inibido aqui do que no Google Meet ou no Teams, com os meus alunos, com as pessoas com quem eu converso, né? E com quem eu dou aula, né? Mas realmente esse ambiente é uma novidade. Eu acho que a gente ter conseguido fazer esse evento hoje com uma média de público, né, nos prestigiando o tempo inteiro e não ter dado nenhum problema assim muito grave, né, em termos de conexão, já foi uma grande vitória, né? Uma vitória pessoal, uma vitória coletiva nossa, né? São pequenos passos que fazem com que a gente se habitue ao caminho que a gente escolheu, né? E penso que boa parte das nossas escolhas tem a ver, né, com esse sentido que a gente quis, né,
que despertou, né, que se despertou em nós, não só de conhecer o mundo de uma outra perspectiva, mas permitir que outras pessoas também o conheçam, né? Uma das características, talvez, mais, enfim, essenciais, né, das humanidades é o caráter dialógico delas, né? Diferente de outras disciplinas em que o objeto e o sujeito são muito distantes, os nossos objetos e os nossos sujeitos são os mesmos, né? Somos nós, né? Somos parte da nossa experiência. E quando a gente traduz essa experiência, né, para públicos distintos, né, utilizando certas categorias, certos conceitos, certas palavras que conseguem, digamos, enfeixar, né, traduzir certas realidades, é isso que torna, né, o poder do Logos, como a Vanise muito bem colocou, realmente transformador, né? Então, eu só quero agradecer mesmo, né, a participação de vocês. Eu gostaria de fazer uma nova mesa com vocês e com outras pessoas que também pudessem relatar um pouco das experiências, né, pessoais, e o quanto programas como o PIBID e RP impactaram a trajetória acadêmica, socioprofissional, as escolhas de vida, né, não apenas individualmente, mas para todos com os quais a gente convive, nossas famílias, nossos amigos, né, a rede de contatos, as amizades que a gente vai formando no caminho, né. Enfim, então tudo isso são momentos importantes da nossa jornada, né. Eu queria fazer várias perguntas para vocês, né, mas eu vou deixar que vocês também façam perguntas entre si, e eu não sei, eu não estou acompanhando aqui o chat do YouTube, se tem alguma questão que alguém tenha colocado, né, mas é isso, não sei se tem aqui. Tiago, não tem, né? Tem alguma? Não, no YouTube não tem, né? Então, várias pessoas dando os parabéns, já gostaram das falas, né? Parabenizando todo mundo. Bom. Mas... deixa eu falar uma coisa também, uma experiência também, dentre as várias, né? E eu pude acompanhar gerações de estudantes. Teve uma particularmente que me marcou bastante, né, e que marcou também os alunos que fizeram, não por ter alguma coisa muito emocionante, mas foi uma aula que fizemos no Colégio Estadual do Paraná, e foi uma aula que eu gravei, né, que eu levei uma câmera, e o professor de Sociologia conseguiu conversar com outro professor, né, se eu não me engano, da Letras, e ele cedeu uma aula para ele, né, depois eles se revezaram, né. Então foram 2 aulas, ou seja, foi uma aula mais ampliada, né, do ponto de vista temporal, e que os alunos fizeram, eles fizeram todo o plano de ensino, né, e mobilizaram a sala inteira em função desse plano, né, que foi uma discussão sobre a ocupação territorial, né, do Brasil, latifúndios, exibiram um trecho daquela novela, de uma novela que estava passando na Globo, que tinha um conflito, né, por posse de terra, e ao longo digamos, da dinâmica que eles mesmos formularam, né, eu fui só um animador da coisa toda, eles fizeram várias... eles imprimiram, né, diversos gráficos, né, sobre a distribuição, né, da propriedade territorial, cruzando esse mapa da distribuição de terras com um mapa da produção de alimentos, né. Então, onde o agronegócio mais se destacava era praticamente monocultura, ao passo que as pequenas e médias propriedades, você tinha uma diversidade, né, alimentícia muito maior. Enfim, foram alimentando, né, a turma com dados, com informações, né, com categorias sociológicas, né, modernização conservadora, enfim, várias categorias que eles foram mobilizando. E no final, né, dessa dinâmica, os alunos divididos em equipe,
né, elegerem os representantes para falar por cada equipe, né, a partir de tudo aquilo que eles tinham no decorrer da aula, né, observado, montado, etc. E a fala de um aluno foi muito interessante, porque desde o primeiro momento, esse aluno, no feedback conosco, demonstrava irritação pelo tema, né? Com certeza ele não estava gostando, né, desse tema, provavelmente ele tinha posições políticas muito, muito claras, e ao longo da aula, né, isso foi mudando, a gente pôde perceber também uma interação dele, né, a princípio meio hostil nas atividades, e depois ele foi percebendo, né, que os argumentos dele eram argumentos muito, muito frágeis, né? Portanto, o logos aí, né, ou seja, o debate, né, e a capacidade dele conseguir pensar, né, e conseguir imaginar outras situações a partir dos dados que eram trazidos por eles, né, para eles, pelos bolsistas do PIBID, ele fez uma fala que simplesmente foi bem emocionante nesse caso, né? Ele foi bem sincero, né? Olha, eu quando comecei essa aula achei que ia ser mais uma aula de doutrinação, não sei o quê, né? E eu pude perceber, né, e eu vou até conversar com meus pais, porque eles, né, com certeza não aprovariam a minha atitude hoje aqui, né, de ter mesmo participado disso, mas eu confesso que eu fiquei, né, realmente sem argumentos, e eu só faltou, dou uma palmatória, né, numa, digamos, uma tradução um pouco literal do que ele queria dizer, né, e ele, ou seja, mudou um pouco a perspectiva. Se continua mudando, né, continua assim ou não, a gente não sabe, mas a fala dele deu para perceber que impactou os demais, né? Então, esse caráter dialógico, ou seja, o aluno gostar de uma aula de sociologia porque é a única aula que ele pode falar, né, ou uma aula de filosofia, uma aula de artes, né, uma aula de humanidades em que o debate se faz presente, esse é um caráter transformador que a gente tem que ter como mantra, né, em todas as nossas atividades, né, ou seja, é o diálogo que nos fortalece, né. Então, eu gostaria de fazer essas considerações finais aqui, né, e, mais uma vez, agradecer imensamente, né, a participação de todas e todos, em particular, agradecer a professora Fernanda Veloso e a professora Gisele, né, pela disposição em organizarmos esse evento, né, que esperamos seja o primeiro de uma série, né, com temas definidos. Acho que é legal a gente, né, de repente, uma vez por mês, sei lá, né, ter uma tarde ou uma manhã para discutir um tema específico, ou uma metodologia, ou algo que nos aproxime, né, e costurando diálogos tanto institucionais quanto intelectuais, né, um debate que possa, inclusive, nos auxiliar nas nossas atividades rotineiras, né. Então, acho que é isso, gente. Se vocês quiserem também fazer considerações finais, fiquem bem à vontade. Gostaria de agradecer a oportunidade do professor Alexandre e os outros organizadores deram para mim, para o pessoal que está fazendo os cursos do PIBID, de ciência pedagógica. E eu quero ressaltar que eu acredito que esse evento é muito importante como uma forma de defesa, né, aos ataques, que a gente mais se defende do que ataca, né? E é muito importante para a gente ter um posicionamento e mostrar que a gente existe, que a gente está aqui, que a gente faz parte dessa sociedade que busca trabalhar com as ciências humanas. Muito obrigado. Beleza, então, acho que é isso, gente. Muito obrigado, né, por todos que assistiram até agora, que nos acompanharam. E esperamos que tenhamos mais eventos, né, no futuro próximo, e continuemos a construir essa atividade em conjunto, né, essa luta conjunto das ciências humanas e das outras ciências que fazem parte do nosso ensino no Brasil. Então é isso, gente. Até a próxima. Até mais. Antes de terminar, quero agradecer a você, Thiago, por ter, né, em tempo recorde, aprendido a manusear aqui, né, o StreamYard,
A Tatiane Almeida, né, que é estudante doutoranda do programa de pós-graduação, né, que fez esse treinamento conosco, a toda a equipe do PIB, do RP, né, que auxiliou nessa parte de logística, né. Enfim, então é isso, gente. Foi um ótimo sábado, né, estar aqui na companhia de vocês. Então é isso aí, até a próxima, gente. Falou. Tchau, tchau.